Olá, amigos ligados na Tribuna de Minas. Hoje não tem jogo na Copa do Mundo, mas tem, é claro, mesa quadrada. E a gente recebe um convidado muito especial. Ele que é psiquiatra, especializado em esporte, o Hélio Fado. Hélio, muito obrigado pela presença, cara. Tudo bom? Obrigado pelo convite, tudo jóia? Tudo jóia. O Hélio, inclusive, ele trabalha no Tupi. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, a gente fala rapidamente também, mas tem muito a falar. Ele está com um livro novo. Antes de até mostrar o livro, hoje a gente está aqui também então, com o Márcio Santos. Tudo bom, Márcio? E com o Renato, mais uma vez, sempre ali na ponta esquerda, né, Renato? Tudo certo? Renatinho aqui. Sempre jogando improvisado, mas tentando ir bem. Bom, né? Bom, falar rapidamente do Hélio, um pouco para você, se ainda não conhece o trabalho do Hélio, ele que está como psiquiatra lá no Tupi, ele começa a implementar esse modelo de psiquiatria no esporte, nas equipes, e o Tupi abriu as portas para ele, junto com o trabalho. A Tribuna, inclusive, tem matéria sobre esse trabalho do Hélio, sobre essa metodologia de trabalho que é nova no mercado. Ele é coautor de um dos livros, Hélio, vou pedir para você mostrar rapidamente. Aqui, ó, Psiquiatria do Esporte. Hélio, eu queria que você falasse um pouquinho do livro, por favor. Ele tem prefácio de um cara que sabe um pouco de futebol, né? Sabe. Esse prefácio é especial, foi feito pelo Zico. A assinatura dele. Pessoa, isso, ele fez aqui com todo carinho para mim. E tem o prefácio todo feito dele. Isso. Ele é um livro com americano, né? Com americano. Na verdade, o David McDuff, ele é psiquiatra do esporte lá nos Estados Unidos, onde já está mais bem estabelecida essa especialidade, né? Então, quando eu descobri esse novo modelo de trabalho, eu pensei, vamos investir no Brasil, tem tudo para dar certo, eu acho que é pertinente, é importante, né? E eu também joguei um pouco de futebol no passado, sei da importância de cuidar de saúde mental. E aí, trabalhando junto com ele, que já tinha um livro lá, a gente resolveu reescrever essa obra dele, né? E eu acrescentei um capítulo que é Psiquiatria do Esporte para o Futebol. Então, é bem assim, que é o principal esporte do país, né? E vem tido uma aceitação muito boa, muito legal. Lá no Tupi, né, como você falou, desde o princípio, eles gostaram da ideia e a gente está remando junto. Você está lá desde o início da Série C? Desde o início da Série C, mais efetivamente com o grupo, foi desde Joinville, que foi quando eu viajei com ele, a gente fez a partida lá, né, fora de casa, e desde então estamos mais juntos. A gente sabe que a questão psicológica no futebol, trabalhar o psicológico dos atletas vem crescendo a cada ano, mas assim, esse livro você detalha um pouco, de forma sucinta, como é que a gente pode explicar para o nosso internauta como funciona esse trabalho, que é quase um trabalho, mais um trabalho técnico que se aplica ao desenvolvimento plástico. Como é que funciona de forma sucinta, só para a gente poder entender e avançar nessa discussão aqui. Não, é legal até falar sobre isso, porque já existe a psicologia do esporte. Sim. Né? Então as pessoas às vezes não sabem muito, qual que é a diferença. Eu mesmo misturei os termos aqui agora. Do psicólogo para o psiquiatra, né? Ambos visam saúde mental. Esse é o ponto de partida. Mas o psiquiatra, ele é o cuidado médico especializado em saúde mental. O psicólogo tem outra formação. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, de forma alguma. Mas eles se complementam, né? Então, caminhando juntos, com certeza, oferecendo mais abordagens, métodos, o resultado vai ser muito melhor. E a psiquiatria também a gente sabe que tem um pouco de preconceito, as pessoas ainda acham que o psiquiatra é médico para doido, né? Mas felizmente na prática eu tenho visto que está tendo uma aceitação boa. Então, se eventualmente uma depressão, uma ansiedade, um distúrbio do sono, pode acontecer com qualquer um. No meio do esporte também, eles não são super-heróis. São seres humanos passíveis de sofrer qualquer problema, assim como nós. Então o psiquiatra entra ali com esse cuidado médico, podendo fazer uma abordagem farmacológica se necessário, né, e que não vai implicar em doping, que não vai ter efeito colateral, que às vezes é uma preocupação, né? E também que não piora a performance. Então é todo um conjunto aí, um trabalho em conjunto, multidisciplinar. Eu tive a oportunidade de conversar com o Zico sobre esse tema, né? Ele fez o prefácio do livro e eu perguntei a ele, né, por que ele resolveu fazer o prefácio, e ele explicou que é uma coisa, para ele foi até pessoal demais, porque dentro da família dele, a irmã dele é da área e ajudou muito ele na carreira. A gente sabe que o Zico é uma das pessoas mais esclarecidas que tem no futebol, a cabeça muito tranquila. Ele falava a respeito de alguns jogadores que, se tivessem algum tipo de acompanhamento nesse sentido,
hoje poderiam ter jogado muito mais do que jogaram se tivesse tido esse tipo de acompanhamento. Como que tem sido a receptividade desses jogadores de hoje? A gente sabe que hoje as pessoas têm muito mais esclarecimento do que antes, né? Então, de repente, facilita isso agora? As pessoas têm aceitado mais? Facilita. Vamos falar assim, nessa amostra, né, que eu tenho trabalhado lá no Tupi, eu achei que foi breve, não demorou tanto para a gente ter uma aproximação com os atletas. Eles me receberam muito bem. Hoje em dia eu me coloco à disposição sempre nos treinos. Então, eventualmente, um jogador vem, quer conversar comigo alguma coisa, né, e eu já faço, naturalmente faz parte do trabalho, abordagens individuais, né, com um roteiro de anamnese, uma entrevista psiquiátrica e esportiva direcionada. Então, além das conversas em grupo, que têm sido muito produtivas, né, um espaço deles comigo, entendo como uma consulta médica com total sigilo, então eles ficam à vontade, né, se eventualmente quiserem até trazer os familiares, isso é uma proposta desse trabalho, é como se fosse um convênio mesmo com a agremiação esportiva, né? Eu estou lá para os jogadores, para os familiares e até para os dirigentes, né, para a comissão. E não vi em momento nenhum qualquer tipo de preconceito, pelo contrário, eles me receberam muito bem, eu sou grato a todos. Fazendo já o paralelo para a gente falar de Copa, né? O Daniel Moraes, que foi um dos principais reforços, se não o principal reforço do Tupi para a Série C, ele sofreu uma lesão grave, tirou ele de toda a Série C. O Douglas Costa, ele já teve 2 problemas na coxa, né? O último deles, inclusive, pode tirar também ele da Copa do Mundo. Como é que é o contato com um atleta num momento desse, né? em que você está na principal competição do planeta de futebol e de repente ele já não sabe se vai poder continuar, né, na seleção, que a gente sabe que também ele já trabalha com muita pressão, né, de todos os brasileiros e por conta de ser uma das seleções favoritas da Copa. Você falou de um ponto muito importante, que é o período de recuperação de lesões, que eu vejo como um momento de grande vulnerabilidade para o atleta, porque ele vai lidar com incerteza, a pressão, né, a competitividade, né, ele pode perder espaço, e isso muitas vezes para ele isso é mal recebido, gera uma ansiedade, uma bola de neve, e é mais um ponto em que um psiquiatra, um psicólogo também ali atuando, né, para ajudar ele a lidar com essa frustração, com essa limitação. E no caso do Daniel Moraes, ele foi uma ruptura de LCA, né, uma recuperação longa, para mais de 6 meses, então é interessante também fazer um acompanhamento tanto da parte física, obviamente, para ele voltar, mas da psicológica, né, para que ele lide com todo esse período de inatividade de uma forma positiva e retorne. Muitas vezes a gente vê o jogador voltar sem estar naquele nível de antes, né, e a gente fala, da parte física ele está legal, mas o que acontece? Que ele não está rendendo aquilo que ele pode. Então, é um momento de grande importância. Na Copa do Mundo é até muito mais difícil pelo tempo que você tem, né, é uma competição de 1 mês, né, para você retornar. Então a gente sempre espera que as lesões sejam bem simples, né, que sejam resolvíveis facilmente, para que tenha tempo de retornar, e eles têm que estar com o mental realmente muito forte. A Copa assim, o futebol como um todo, é um ambiente de grande pressão, né? O jogador só pressão da torcida, pressão de uma própria autocobrança, pressão do grupo, enfim, da imprensa, de toda forma. Você acha que no momento desse pode desencadear um fator psiquiátrico no atleta? É necessário esse acompanhamento, porque não sei, um jogador que perde um pênalti, por exemplo, o Messi, que é um jogador que é considerado frio, sereno durante a partida, mas ele perde um pênalti no início de uma Copa do Mundo, na estreia de uma Copa do Mundo. Ele pode desencadear um fator psiquiátrico que pode afetar o desempenho dele dentro da competição? Ele pode sim, né? Isso pode gerar uma ansiedade, e a gente fala que até esse ambiente competitivo do alto rendimento, ele é passível de gerar até o estresse agudo, né? Que em virtude dessa pressão cultural por resultado positivo a curto prazo. Então numa Copa do Mundo você não tem como, ali, se você não ganha praticamente está fora, né, e uma atuação ruim nele já pode gerar sentimentos negativos, pensamentos de autocontestação, né? Então
eu não entro nem muito na questão do diagnóstico, né? Diagnósticos em psiquiatria eles são mais longitudinais, né? Baseado em comportamento, uma série de outras questões. Mas certamente pode gerar prejuízo na próxima partida e até para a vida pessoal dele, né? E um especialista na área de psiquiatria ele pode tentar minimizar os efeitos desse fator novo, dessa patologia de momento. Com certeza, porque assim, a gente também tem que deixar claro que nem o remédio não vai resolver o problema, em hipótese alguma, mas um profissional da área de saúde mental, ele pode ajudar o atleta a formular perspectivas novas, né? Eliminar as crenças limitantes que tem sobre si mesmo, sobre competição, sobre o que quer que seja. Então a gente contribui sim, né? Não evitando que os problemas aconteçam, mas que eles lidem da melhor forma possível com as adversidades. Mas tem até nesse caso, principalmente em relação à Copa do Mundo, jogadores que já estão acostumados a uma pressão muito grande, muitos deles já estão muito preparados em relação a isso também. Muito, até porque os clubes, esses grandes clubes possuem, né, um departamento com psicólogos, psiquiatra até onde eu sei não, porque é novidade mesmo, né, é um trabalho inovador, mas os psicólogos do esporte são muito importantes para lidar com toda essa questão psicológica deles e aí chegar na Copa do Mundo com um preparo adequado. Que eu saiba também, nesse momento, o Brasil não está com psicólogo, mas não quer dizer que o Tite não acha isso importante. Pelas declarações e tudo mais, eles entendem a importância desses profissionais, só que não é prioridade. Isso a CBF não teve nenhum preparo desde a última Copa do Mundo para agora, que eu tenha conhecimento de ter sido criado algum trabalho envolvendo psicólogo. Até nesse sentido, a gente acompanha o futebol dentro, né? Aí tem sempre a preleção do treinador. Muitas vezes ele acaba não entrando numa área que não é dele também. O Tite tem disso, o Renato motivador, né? Tido como motivador. Exatamente. Acaba entrando numa área que não é dele, de repente? Sim, com certeza. Ano passado eu participei de uma mesa redonda no Congresso Brasileiro de Psiquiatria sobre psiquiatria do esporte. E quem participou foi o Fernando Solera, que é presidente da comissão antidoping. E ele mesmo falou que ele tem muito contato com o Tite, que o Tite é o melhor psicólogo, psiquiatra e técnico que ele já viu. Porque acaba que o treinador ele faz esse papel, né? Mas que poderia ser dividido com profissionais especializados disso, né? Para que ele tenha mais autonomia, tempo para trabalhar outras questões, né? E que não seja importante. O Tite faz um trabalho maravilhoso. A gente falou aqui que os jogadores de Copa do Mundo de alto nível já chegam nessa competição bastante preparados. Mas ainda assim há rompantes, há momentos de explosão, enfim. Pegando um exemplo que aconteceu na seleção brasileira após a primeira vitória, o choro do Neymar. À luz da saúde mental, aquilo pode dizer alguma coisa, sei lá, clinicamente, psicologicamente, psiquiatricamente? O choro do Neymar, teve gente até falando que foi marketing. Eu acho que a gente já começa a julgar. Uma coisa é você analisar, tentar entender o ser humano, o que está se passando com ele. Mas eu vejo como um alívio grande. Ele estava sofrendo ali ao longo do jogo, né? Parece que minutos antes teve uma questão do pênalti que foi, não foi, aí foi consultar o vídeo. Né? Então já começaram a ter um direcionamento para culpar alguém, que isso é meio que uma tendência das pessoas, em vez de entender o adversário como forte ou o time que não está jogando bem, quer ter alguém para culpar. E naquele momento o Neymar pode ter, a gente não sabe, né? Mas pode ter somatizado de alguma forma. Pode ter internalizado muito essa responsabilidade. E ali no momento da vitória extravasou, né? Mostrou que aí alguns críticos falam que pode estar havendo um despreparo mental. Esportivamente você é um amante do futebol, obviamente também por conta do seu trabalho, já foi jogador inclusive, né? O que você está achando dessa Copa e da seleção brasileira do Tite? Então, Copa do Mundo, a gente, por mais que fale um pouco antes, não vou me importar muito com a Copa, eu acho que é um sentimento que toma conta, né, das pessoas e não tem como fugir. Eu acho que está numa crescente, começou com muita ansiedade, dava para ver isso. Ainda tem esse nível de ansiedade, pela expectativa, né, a forma que o Tite entrou na seleção e a classificação nas eliminatórias, que foi assim, vitória, né, muitas vitórias.
Então, você chega na Copa do Mundo, você espera ver aquilo que foi feito antes, mas é um contexto diferente. As pessoas têm que entender que realmente é um jogo após o outro. As seleções, até as menores, têm se mostrado cada vez mais qualificadas, então não tem batalha fácil. Mas eu estou otimista, eu acho que tem um belo caminho aí para chegar até as finais, se Deus quiser, e ser campeão. Bom, as oitavas de final começam amanhã, né? Nós temos 2 confrontos. O primeiro deles, talvez um dos mais aguardados, né? França e Argentina. A Argentina que mentalmente vive um período conturbado, né? Um período de oscilações. Como é que você tem visto essa Argentina que a gente já houve especulações do Mascherano entregando papel com escalação para o Sampaoli, o Messi pedindo para o Kun Agüero entrar, enfim, tem todo esse ambiente conturbado na seleção. Aí começa a ter muita especulação, né, em torno do que está acontecendo, mas com certeza a Argentina não está mostrando aquilo que se espera, né, pela sua representatividade no cenário mundial, por ter o Messi lá dentro, né, mas se for parar para ver, né, a classificação da Argentina já não foi lá essas coisas, foi batendo na trave ali, foi aos 48 do segundo tempo. Então, eles estão seguindo esse nível de dificuldade deles. Às vezes a fase no futebol que a gente fala não está boa e para eles, desde então, está sendo difícil. Essa dramaticidade, esse contexto todo, ele pode servir como motivação? Vocês acreditam que para o confronto contra a França, a Argentina venha numa ascensão? Eu não sou especialista em mental, mas para mim essa classificação é de ajeitar a cabeça, né? O time está sem confiança nenhuma, nada vai dar certo, e você consegue classificar na bacia das almas, sai aquele peso, ufa, vamos jogar bola agora. Eu acho, não entendo nada da questão técnica da saúde mental, mas eu acho que isso é possível. De quem já jogou bola, de quem já viu muito time de futebol renascido assim. De quem é corintiano, está acostumado com isso. Gosto, maloqueiro, sofredor, graças a Deus. Por exemplo, você pega a campanha do Tupi, fazendo uma comparação bastante distante, mas que começa mal, consegue uma vitória, se reencontra na competição e cresce. Eu acho que isso pode acontecer com qualquer equipe, principalmente uma equipe que tem o Messi como camisa 10. E, Márcio, uma França que também não convenceu ainda, né? Ao menos tido como uma das favoritas ao título, né? Antes da Copa por muitas pessoas, e até o momento ainda não fez uma atuação que falasse, olha, a França vai bem para ganhar a Copa realmente, apesar de ter ótimos valores individuais. Exatamente, esse é o grande problema da França, né? Agora sim vai ter que mostrar a que veio a Copa. Jogou contra as seleções que fizeram nada também e não apresentou absolutamente nada. A França de fato tem um bom time, são jogadores muito qualificados. Acredito que até do meio para frente, atrás nem tanto, mas do meio para frente jogadores muito qualificados. Mas vai pegar uma Argentina, justamente do jeito que o Renato falou, extremamente motivado. O time veio capengando, e realmente a história do futebol é justamente isso, né? O time que vem capengando, ele ganha uma força, não sei de onde que sai essa força, ele consegue chegar. E a Argentina é justamente isso mesmo. Sampaoli é um treinador que está igual a rainha da Inglaterra agora, né? Só está lá por estar, porque de fato não está mandando em nada, os jogadores de fato não estão obedecendo. Mas o elenco da Argentina é muito bom. Então, e o futebol sul-americano a gente já conhece, sabe como a Argentina, viu o final do jogo contra a Nigéria, a catimba, né? O jeito que deles jogaram realmente é bem diferente. Eu acho que dá realmente a Argentina justamente por conta disso. Esse contexto, né? A gente sai de um confronto entre França e Argentina com, por exemplo, um Lionel Messi muitas vezes cabisbaixo durante essa primeira fase, perdeu o pênalti, para um confronto em que tem um outro gênio da bola, né, tido como um dos melhores do mundo, Cristiano Ronaldo. No sábado, às 3 da tarde, Uruguai e Portugal, outro grande confronto. Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti também, mas exala confiança, né? É impressionante como é que ele se comporta. O que você está imaginando desse confronto? Acredita que o Uruguai tem uma ligeira vantagem ou Portugal pode equilibrar isso com o Cristiano Ronaldo? Essa pergunta é difícil, porque realmente tudo pode acontecer, né? Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, eu acho ele um exemplo de atleta dedicado, né? Um cara fora da curva, e ele mostrou o cartão de visita logo no primeiro jogo. Foram 3 gols que ele fez e não foi numa seleção qualquer. Então, eu gostaria de ver o Cristiano Ronaldo mais na Copa. Então, eu acho que uma torcida pessoal minha é por Portugal. Mas tenho certeza que não vai ser nada fácil. Ele pode, você falou bem, né, que ele perde o pênalti, mas tem um mental também absurdo. É um cara muito, muito frio, muito decisivo. E, né,
era questionado nas Copas passadas, mas você vê que a qualquer momento ele pode decidir um jogo. Fria também é a defesa do Uruguai, né? Uma das defesas gosto, mais consistentes do mundo. Talvez joga junto a dupla de zaga, o Jiménez e o Godin do Atlético de Madrid. Não tomou gol, né, Renato? É uma consistência que certamente ela é uma base para grandes campanhas também. Amanhã, para mim, é o dia mais interessante das oitavas de final da Copa. São dois grandes jogos. Primeiro, a gente já conversou sobre Argentina e França, duas campeãs do mundo, se enfrentando já numa oitava de final. E Uruguai e Portugal, pelo que eles fizeram até aqui, promete uma partida muito, muito interessante. O poderio de ataque de Portugal com o Cristiano Ronaldo comandando essa linha ofensiva é muito interessante, mas vai confrontar com uma defesa que parece segura até aqui. Muslera tem tido uma boa atuação, aparece como principal goleiro da Copa em várias enquetes já feitas. Então acho que vai ser um jogo bem com situações bem distintas. Portugal buscando mais o ataque, Uruguai seguro, mas também com uma saída muito boa para chegar à frente com Suárez e Cavani. Eu acho que vai ser uma partida bastante interessante. Já falei aqui ontem, eu aposto no Uruguai, até porque minha veia sul-americana grita mais alto nesse momento. 2-1. E seguir essas apostas, o que você pode palpitar já para França e Argentina e para Uruguai e Portugal? A gente gosta muito de palpites aqui também. França e Argentina, eu vou de 2-1 para França. E Uruguai e Portugal? Eu vou querer que o Cristiano Ronaldo guarde dele lá. Então eu vou de 2-1 para Portugal. Aliás, tem uma explicação pela má atuação do Cristiano Ronaldo no jogo contra o Irã. Já estou assistindo a reportagem hoje, os iranianos foram para a porta do hotel, fizeram um barulho muito grande. Então, o Cristiano Ronaldo tem uma metodologia. Ele dorme sempre no mesmo horário, ele tem um período de sono, isso é importantíssimo, né, para qualquer pessoa, não precisa ser atleta. A alimentação dele também sempre no mesmo horário. Treinamento nem se fala, tanto que eles mudaram totalmente. Aí até o colchão, fizeram questão de comprar colchões diferentes, né, que o Cristiano Ronaldo pediu para todo o time, para eles dormirem, não dormirem no colchão que era do hotel. Compraram um colchão especial para eles. Então, aí nesse dia do Irã ele dormiu mal. Fizeram barulho. Desculpa, na verdade, quando ele viu um monte de Renatinho com a camisa do Irã, ele tremeu. Tremeu e não conseguiu jogar bola. É isso. Também, essa é uma explicação. E de fato, realmente, o cara acabou jogando mal naquela partida, mas é um fator de desequilíbrio para Portugal, né? Eu acho que, apesar do time do Uruguai ser realmente um time forte, pelo menos demonstrou nessa primeira fase, também não enfrentou grandes times, né? Convenhamos. A Rússia também, do jeito que jogou, não convenceu tanto também. Mas, de fato, o Uruguai é um bom time e o time mais disciplinado, né? Dessa primeira fase. Tomou apenas um cartão amarelo. O que valoriza ainda mais a linha defensiva, né? Porque está jogando limpo e não tomando gol. Então, com toda certeza, um setor defensivo muito forte e se consolidou ainda mais justamente por isso jogar limpo, né? Tá igual o Paraguai naquela Copa de 98. E o que chama atenção para mim, Márcio, do Uruguai é o seguinte, nas últimas Copas, sempre capengou na eliminatória, sempre precisou jogar aquela mata-mata com a Oceania, repescagem, e na última eliminatória sul-americana chegou bem, chegou em segundo lugar, ou seja, não é só o momento do Uruguai que é bom, ele vem de uma boa fase e está indo bem na Copa. Então acho que é um time que pouca gente observou, mas está mostrando qualidade há algum tempo. Bom, antes da gente falar de seleção brasileira, para fechar, só passar os horários e as datas dos outros jogos das oitavas de final. No sábado tem esses dois confrontos que a gente acabou de falar, às 11 da manhã abrindo as oitavas, França e Argentina, às 3 da tarde, Uruguai e Portugal. Aí no domingo, às 11 da manhã, tem Espanha e Rússia, também um confronto de uma das seleções consideradas favoritas a chegar longe, ao menos, né, contra a anfitriana. E às 3 da tarde tem Croácia e Dinamarca. Croácia que fez uma ótima primeira fase também, né? O que você tem achado da Croácia, o Hélio? Porque a gente não esperava que fosse liderar um grupo, né, com a Argentina. É aquela questão até que eu cheguei a falar que algumas seleções, né, têm se aprimorado mais e surpreendido. E a Croácia incorpora esse grupo, né? Com certeza surpreendeu. E não é incomum também, se a gente for ver as últimas edições das Copas, alguns times que ninguém fala nada a respeito, chega até umas quartas de final dando trabalho. A Costa Rica em 2014, né, por exemplo, no Brasil. Finalizando os jogos do mata-mata, dessa primeira fase de mata-mata da Copa do Mundo,
O Brasil, às 11 da manhã na segunda-feira, encara o México e às 3 da tarde tem Bélgica e Japão. Bélgica também com uma campanha irretocável, 3 jogos, 3 vitórias, inclusive venceu a Inglaterra num jogo com as 2 equipes mexidas, né, 2 equipes mistas. Para finalizar essa sequência de jogos, na terça-feira às 11 da manhã temos Suécia e Suíça. Suécia e Suíça, bom trocar, como fala, bom trava-língua, obrigado, Letícia, bom trava-língua. Suécia e Suíça, Suécia liderou seu grupo, Suíça segundo colocada no grupo do Brasil. Para fechar às 3 da tarde, Colômbia e Inglaterra, também um outro jogo interessante, né? Um jogo de uma seleção sul-americana que vibra muito, que vive muito os 90 minutos, contra uma seleção inglesa que tem bons nomes, é promissora, mas ainda também não mostrou a que veio, né? Acredito que, não sei se vocês compartilham dessa análise. É bastante similar a Uruguai e Portugal. São 2 escolas distintas, uma joga mais na base da emoção, um futebol mais a sul-americana, mais a brasileira, tentar decidir num lance mais individual, outra mais metódica, na bola aérea. Então é um jogo interessante que você vai confrontar 2 características distintas que se encaixam pro desenrolar do jogo. Eu acho que vai ser uma partida interessante também. Falando de seleção brasileira, hoje o Marcelo apareceu só de chinelos no campo, né? Ele teve um espasmo na coluna. Falou-se do colchão, inclusive, do Marcelo, né? Trocou o colchão. Papo de colchão. Trocaram o colchão. Falou que podia estar num colchão muito macio, não estava acostumado, dormiu mal. Teve um problema, mas a comissão técnica está otimista em relação ao uso do Marcelo, a utilização do Marcelo no jogo contra o México. A lateral esquerda não é um problema para o Brasil, né, gente? Eu acho, na verdade, até colocar o Marcelo meia boca, eu acho desnecessário, né? Porque, ainda mais num jogo como isso. É um jogo que você vai precisar muito mais, não se defender, né? Mas pelo menos você ter o setor defensivo ali bem resguardado. E o time do México é um time muito rápido, é um time insinuante, então é muito melhor você ter um lateral que saiba defender do que um jogador que sai tanto quanto o Marcelo. Eu acho desnecessário colocar o Marcelo assim como o Danilo. Danilo, apesar de ter se curado da lesão, vai continuar no banco, né? O Wagner realmente tem jogado bem, vai continuar. O duelo com o México é diferente dos 3 duelos da primeira fase, quando o Brasil tinha que propor o jogo o tempo todo. Por isso Marcelo era tão interessante, que ele desce muito no ataque, é um cracaço de bola, sabe variar jogada. Mas contra o México concordo muito com o Márcio. Como o México é um time que joga e deixa jogar, talvez você ter o Felipe Luiz dando uma consistência maior à defesa, você consegue liberar um pouco mais o Casemiro, o Paulinho para chegar na área e chutar. Se tiver condição de jogar, Marcelo é melhor, Felipe Luiz é titular, tem que jogar. Se tiver meia boca, podendo comprometer para o restante da competição, eu acho que não tem problema nenhum manter o Felipe Luiz por ali. O que você acha, Hélio? O Felipe Luiz entrou bem no último jogo, né? Contra a esqueci agora, perdi o nome, o último jogo da primeira fase, agora contra a Sérvia. O Felipe Luiz entrou bem, né? Inclusive ofensivamente foi atuante. O que você tem achado desse lado do Brasil, que também tem Neymar, tem o Felipe Coutinho, talvez seja o principal destaque do Brasil nesse início? Não, mostra que nós temos peças aí muito boas. Eu acho que dá uma segurança muito grande para o Tite poder trabalhar, vendo as opções dele. E, de fato, entrou bem, entrou seguro, né? E também concordo. Acho que se for para colocar o jogador mais ou menos, né? É até difícil falar o Marcelo mais ou menos, porque ele é tão bom, né? Mas do ponto de vista físico dele mesmo, né? Da integridade, acho que não vale a pena. Estaria bem com o Felipe Luiz, sem dúvida. E é um jogador muito experiente, mas que convive com muitas lesões durante as temporadas, né? É um jogador que passa por esses problemas, mas isso também pode ser positivo, né? O fato dele ter esse histórico de tantas lesões, ele saber como trabalhar mentalmente isso, né? O Marcelo, ele tem um mental muito forte também. Eu diria que todos ali têm, né? Com as características diferentes, senão não estariam na seleção brasileira. E concordo, a experiência, né, que vai se adquirindo de lidar com lesão e aí frustração, é um jogador que dificilmente deixa o nível cair, né? Ele é muito regular. Então, o Marcelo, a gente espera que volte aí 100%, para que nos próximos jogos a gente veja tudo que ele tem condição de fazer, que é uma peça muito... O que você está projetando para esse jogo? Um jogo realmente intenso, também como o Renato falou, difícil. O Brasil vai sofrer defensivamente também. Vai, eu acredito que sim, né? Pelo fato do time adversário ter essa vontade de fazer gol, né? Assim como a gente tem. Então, são escolas parecidas, né? De uma forma generalizada. Não acho que vai ser fácil, não, mas eu aposto aí em 2-0 Brasil, mesmo não sendo
fácil, né? O México é daquelas seleções que respeita o Brasil, mas não tem medo. Eles quando enfrentam o Brasil, põe a bola no chão, tenta atacar, tenta fazer gol, tenta vencer. Por isso eu acho que vai ser uma partida interessante e por isso também que eu acho que o Filipe Luís ficando não traz maiores problemas. Acho que vai ser um bom jogo. Também confio muito no Brasil, acho o Brasil melhor. Você pegar jogador por jogador, o Brasil é muito melhor. Se o emocional não atrapalhar, o Brasil tende a passar. Para mim, a grande dificuldade vai ser quem goleiro disso. Ele fechou, né? Na última Copa. Tomou 3 gols no último jogo, mas assim... Fechou aqui no Brasil. Contra a Alemanha mesmo, também. fez uma bela partida. Em termos de números de defesa, com certeza é disparado quem mais defendeu o O gol. Renato falou a respeito dessa questão de o México temer, respeitar o Brasil, mas não temer, e justamente isso que o Guardado deu entrevista falando justamente isso. Questionado eles, né, falando, o Brasil é favorito. Não, realmente o Brasil é favorito. A gente nunca venceu o Brasil em competições assim como a gente não tinha vencido a Alemanha. Então, de fato, esse tabu é para ser quebrado. Então, esse medo do Brasil, não existe medo em futebol mais. Aliás, então, o México nas últimas 6 vezes em que foi às oitavas de final, caiu na Copa do Mundo. Então, é mais um tabu que o México tenta quebrar, é mais um fato aí que o México tenta mudar na história. E, falando do ataque da seleção, muitas pessoas têm pedido Firmino. O que vocês estão achando por conta da escassez de gol? O Gabriel Jesus ainda não marcou, tem sido proativo, tem sido muito importante na marcação, tem se movimentado bastante. Mas como é que vocês avaliam essa disputa aí de vaga, de repente, entre Roberto Firmino e Gabriel Jesus? Eu acho que nas partidas anteriores, quando o Brasil teve que propor jogo com a zaga plantada lá atrás, principalmente contra a Sérvia, os zagueiros altos, talvez o Firmino pela bola aérea, por jogar mais dentro da área, seria uma opção mais interessante. Mas para esse jogo com o México, eu prefiro o Gabriel, que eu acho que ele sai mais da área, ele busca mais o jogo, ele dá mais opção de ser a flecha do arco, ele dá mais velocidade e movimentação para o ataque. Para esse jogo especificamente, eu acho que eu prefiro o Gabriel. Agora, sendo coerente com o que a seleção fez antes da Copa até a Copa, o Gabriel é o titular e assim deve ser até o final da competição. O que vocês acham? O lance é até difícil, porque o Firmino, que acompanha o Liverpool, ele na verdade não é um centroavante, né? Ele joga às vezes até como armador. Então, às vezes, até na seleção ele entrou como armador também. É um jogador que tem característica bem diferente do Gabriel Jesus, apesar de eu achar que ele está num momento melhor que o Gabriel Jesus, mas pela coerência que o Tite vem trazendo o Gabriel Jesus, não resta a menor dúvida, ele é titular. E até começar a fazer enquete também, puxa, não sei desde quando que o Brasil, um centroavante não marca na primeira fase, isso acaba também com o psicológico do jogador, né? Então o cara se sente assim, puxa, não fiz nenhum gol, até o Serginho Chulapa fez gol, eu não fiz, então eu tenho que fazer alguma coisa. Então realmente isso acaba complicando para o jogador e não é fácil estar disputando a Copa, é a primeira Copa dele, o menino tem 21 anos agora, quer dizer, realmente isso pesa também bastante, né? Na anterior ele estava pintando rua, né? Exatamente. A imagem clássica dele. Eu vou de Gabriel Jesus também. Concordo com o que vocês falaram. Seguindo a coerência mesmo e realmente tem essa questão dele querer fazer gol, né? As pessoas ficam muito focadas nisso. Mas não fez gol, mas não fez gol. Mas ele é um bom jogador e ele corresponde, né? Aquela coisa, o Brasil ainda está numa crescente. Agora é a hora que não pode mais se dar o luxo de errar por ser mata-mata. Mas eu acredito muito. E não acho também que o Gabriel tenha perdido uma grande chance para ele ser tão criticado assim. Não. Ele pelo contrário, tem ajudado. Ele tem ajudado o ataque de maneira distinta do que do finalizador, que se cobra muito dele. Mas não acho que ele tenha perdido um gol para crucificar Jesus novamente. Mas não acho que é isso, cara. O grande problema do brasileiro especificamente é que ele acha que o camisa 9 ele só tem que fazer gol. O camisa 9 na Europa é muito diferente, ele recompõe, ele marca. Então, tipo assim, o centroavante, e ainda mais ele que foi treinar um dos melhores treinadores do mundo, ele aprendeu muito isso, né? Essa questão de marcação. Com o Tite, então, tem que marcar muito, mas na cabeça do brasileiro, o 9 só tem que marcar muito. Acho que não existe mais o camisa 9 tradicional que a gente acostumou lá na década de 80, final da década de 90, que só está dentro da área fazer gol. Não existe mais isso. O Gabriel é um jogador moderno, ele sai da área, ajuda, marca. Então, eu acho que ele é importante e a crítica, para mim, é exagerada. Bom, o Brasil não deve ter nenhuma surpresa na escalação, aí só a dúvida do Marcelo e do Filipe Luís. O Brasil deve jogar com o Alisson no gol, aí na lateral direito o Fagner mantido, né, como o Márcio disse. Fagner é titular até a Copa 2022. Sem clubismo, né? Sem clubismo. A dupla de zaga com o Thiago Silva e o Miranda, aí na esquerda a dúvida Marcelo e Filipe Luís, mas uma dúvida boa, né, que todo técnico gostaria de ter.
Aí já pro meio campo, o Brasil deve ter o Casemiro, né, mais uma vez, né? Aí Paulinho, mais pra direita o William, mantido o William, que quando o Douglas Costa entrou bem, também muito se falou dessa troca, né? Mas com a lesão do Douglas Costa, o William pelo menos ele segue na equipe. Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Vocês mudariam alguma coisa em relação a outros jogadores? De repente que o Tite tenta muito em treinamentos, coloca Renato Augusto, ou, de repente alguma outra peça, ou essa é a equipe ideal, ou dentro do que o Tite tem à disposição para o jogo contra o México? Eu não mudaria nada. Para mim o trabalho está coerente, tem que ser mantido, não é, o tiro curto não dá para você fazer teste, o time classificou assim, está ganhando moral, está se encaixando, por mim não mudaria nada. Eu daria só não um puxão de orelha, mas um aviso para o Casemiro. Minha grande preocupação é com o cartão amarelo que ele tem. Não, mas ele não tem problema, se ele tomar o cartão ele está livre nas quartas. Mas era só pra final agora. Zera só pra final. Zera pra semifinal, porque pra semifinal pra você não ter. Se ele tomar o amarelo agora, ele tá fora da Bélgica. A zero das quartas, não nas quartas. Exatamente. É só pra impedir que um jogador fique fora da final por conta do segundo cartão amarelo. Se ele tomar um amarelo nessa partida, ele tá fora de um possível confronto contra a Bélgica, que é o que tá todo mundo especulando, projetando. Então, realmente, não só ele, né? Neymar tem que tomar muito cuidado, Coutinho principalmente, quer dizer, realmente. Mas o Casemiro eu falo mais pela função que ele vai ter um time mais envolvente, mais E vem bem na Copa. Eu acho difícil ele não tomar um cartão. Pela característica do México. Então é esse recado que eu daria para o Casemiro. O Neymar ele tem que segurar a bola, controlar o emocional dele, porque ele não vai dar um carrinho para tomar o cartão amarelo. O Casemiro, pela função que tem, se ele segurar um jogador, chegar mais junto numa bola, ele pode tomar um amarelo e vai ser um desfalque importante, por incrível que pareça. Eu acho mais difícil encontrar um substituto para o Casemiro na equipe do que o próprio Neymar. O Neymar é a diferença técnica. Mas dentro da disposição tática do grupo, você consegue repor o Neymar. O Casemiro eu não vejo tem primeiro volante, um jogador com a força física do primeiro volante como ele vem jogando. Porque aí talvez seria o Fernandinho o substituto, e ele é um jogador que não tem as mesmas características, né? Ele é um jogador mais de saída de bola, mais veloz e tem menor poder de marcação do que o Casemiro, né? Hélio, não tem como o Casemiro entrar meia boca, né? Ou pelo menos poupando. Oitava de final de Copa do Mundo tem que ir com tudo. Mas nesse momento, a cabeça do jogador, você acredita que ela fica ela mexe de alguma forma esse pensamento do jogador? Se eu der uma entrada aqui, eu posso ficar fora do próximo jogo? Isso é complicado, porque são jogadas muito rápidas, né? Às vezes ele não tem tempo de formular, de pensar e vai no impulso. A gente só espera que ele esteja muito bem preparado para que nesse curtíssimo espaço de tempo ele não se exceda, né, com ansiedade, porque vai ter. Dizer que o jogador entra totalmente tranquilo, não. A ansiedade ela é até boa, né? Você entrar de uma certa forma ansioso, com medo, né? O medo também ele te trava, né? Então é um jogo de emoções que o jogador tem que lidar muito bem com isso. A gente espera que o Neymar tenha, né, que ele entre centrado. Eu achei que ele teve uma mudança boa, positiva do primeiro jogo anterior para esse último, né? Ele não reclamou tanto, parece que ele já havia dito que não ia fazer isso. Mais importante do que dizer é não fazer. Não precisa se preocupar muito com declaração, com rede social, né? E focar ali no jogo dele, ser coletivo, porque aí ele vai brilhar muito mais. Bom, agora torcer para que na segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui no Mesa Quadrada, a gente esteja falando de uma classificação do Brasil. Hélio, queria te agradecer muito pela presença aí. Agradeço. Obrigado mais uma vez, Renato. Obrigado, Márcio. Voltamos na segunda-feira nesse mesmo horário, então, para falar sobre esses primeiros confrontos aí, sobre a seleção brasileira e tomar um futuro bom para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Aguardo você na segunda. Grande abraço.